Boa noite, boa tarde ainda, né? A todos, já é boa noite, 19 horas. Boa noite a todas e a todos. Nós estamos ao vivo com o webinário da Frente Nacional por um PNLD democrático. E a mesa de hoje, né, que compõe o ciclo de debates sobre o objeto 2 do novo Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, é uma mesa sobre disciplinas escolares ou itinerários formativos, desafios da interdisciplinaridade no objeto 2 do novo PNLD. Importante ressaltar que a gente está ao vivo no YouTube da Frente Nacional pelo PNLD Democrático e também no Facebook de canais parceiros. E nós fazemos questão de ressaltar quem são esses canais que nessa live já estão transmitindo junto conosco. Jornalistas Livres, Sinasef Nacional, Sinasef São Paulo, Sintiete FAO, ANASO, Frente Noroeste Paulista e a Repu. Então, um agradecimento e uma saudação a todos os canais parceiros. Importante dizer que esse ciclo faz parte da Frente Nacional e vai contar com 4 encontros. Então, além do encontro de hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela com a programação completa. Só um instante, por gentileza. Nós temos aqui a nossa programação. A mesa 1, que logo mais a gente vai conhecer as nossas palestrantes e palestrantes que já estão aqui conosco. Então, a gente vai ter um tempo mais especial para apresentar cada um deles. Mas vamos lá. Na mesa 2, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, também às 19 horas, a gente vai contar com Matheus Rufino, Jaqueline Prachedes, Silva Viana e Cláudia Piscini para falar sobre os impactos do trabalho docente a partir do novo PNLD. O terceiro encontro que será realizado numa sexta-feira, dia 6 de agosto, vai ser com a companheira Jéssica Iana, Richard Araújo e Felipe Tuchá, que vão debater a presença ou a ausência das relações étnico-raciais, de gênero e diversidade no objeto 2 do novo PNLD. E, finalmente, a quarta mesa, que é a mesa de encerramento, que vai acontecer no dia 9 de agosto, também às 19 horas, é uma segunda-feira, vai contar com a presença do companheiro Paulo César Pimentel, Ederson Matsumoto, Fábio Boia e Uirá Estevão. Essa nossa programação, as inscrições continuam abertas. Importante ressaltar que vai ter certificado de participação, que é sempre uma pergunta que acontece, mas ela só vai ter certificado, né? A emissão do certificado está condicionada a 75% de frequência no curso. Significa pelo menos 3 encontros. Junto aqui, a gente faz questão de saudar o trabalho das intérpretes de Libras, Samantha, e daqui a pouquinho vai chegar a Ellen, que é a segunda intérprete. E antes de abrir e apresentar os nossos palestrantes, vou convidar que o Michel faça uma saudação em nome da frente, fale sobre a frente e realize a abertura do nosso evento. A palavra é sua, Michel. Boa noite a todas, a todos. É uma satisfação muito grande aqui abrir, né, o nosso webinário da Frente Nacional em Defesa de um PNLD Democrático, à medida que se trata de um tema candente para a educação pública, nacional, nas esferas municipais, estaduais, federal, de ensino. Então, em nome da nossa frente, saúdo a todas, a todos que participam, particularmente as demais entidades educacionais, entidades sindicais, grupos de pesquisas que compõem, fortalecem essa luta em defesa de um programa nacional do livro e do material didático ofertado pelo governo federal. A nossa Frente Nacional ela surge, na verdade, a partir de uma demanda, né, imediata do próprio chão da escola, ou seja, dos próprios professores, das professoras, dos educadores, à medida em que foram, muitos deles, muitos de nós, surpreendidos, né, com a forma como foi conduzido os editais do PNLD, as novas alterações, as mudanças estruturais nesse programa tão importante
que inclusive nós reivindicamos o PNLD, né, enquanto um programa estruturante nas políticas educacionais brasileiras. Contudo, sentimos uma necessidade de fazermos um contraponto crítico, né, à maneira como os editais foram abertos, ao conteúdo e propriamente às mudanças que implicam, a nossa leitura, uma readequação, digamos assim, do material, do livro didático dos professores, das professoras, às novas mudanças da BNCC, que, de certa forma, abrem caminho para a implementação da reforma no ensino médio, ou do novo ensino médio, como o governo denomina, né? Então, nesse sentido, é importante compreendermos o PNLD num contexto, né, de políticas de desmonte da educação, de avanço de pautas privatistas, e é com essa força que educadores de diversos estados, de redes de ensino distintas, fortaleceram uma luta, uma necessidade unificada, né, dos educadores, dos professores, de escolas estaduais, de escolas municipais, de escolas vinculadas à rede federal, de ensino integrado, profissionalizante, das escolas particulares, da gente criar uma bandeira de luta, né, questionando o conteúdo e a forma como tem sido deliberado este programa do governo federal, que, repito, compreendemos a importância, mas a necessidade, a urgência, digamos assim, da revisão deste PNLD e, inclusive, desse próprio objeto 2, né, que é a segunda fase do PNLD. Como todos sabem, contextualizar em 3 no ensino médio de 2021, pressupõe primeira fase, que já ocorreu, né, no período passado, que foi os livros didáticos por projetos, né, tantos projetos integradores, que, ao nosso ver, reduzem as disciplinas específicas a áreas do conhecimento, e aos chamados projetos de vida, que nada mais são do que a adaptação dos livros didáticos às competências para o mercado aligeradas da BNCC. Né? Esse foi o objeto 1, a primeira fase do PNLD. Agora está sob consulta nas unidades educacionais de todo o país o chamado objeto 2, ou seja, a segunda fase do PNLD para o ensino médio, que é por escolha de obras por área do conhecimento. Ou seja, nesse novo formato, nesse objeto 2, que se faz por adesão, é bom dizer, né, não é uma obrigatoriedade, os livros de matérias passam a ser substituídos por livros de áreas do conhecimento. Então, nós temos, como vocês devem saber, a linguagens que vai abarcar, ou melhor dizendo, enxugar as disciplinas, os componentes curriculares de língua portuguesa, arte, educação física, o livro de matemática, né, que vai abarcar o conteúdo de matemática, o livro de ciências da natureza, que congrega de maneira bastante, digamos assim, condensada as disciplinas de química, física e biologia, e o livro de ciências humanas e sociais, que enxuga as disciplinas de história, geografia, filosofia e sociologia, né, com um pseudo-discurso de interdisciplinariedade e de integração. Na verdade, o que está a ocorrer é uma espécie de alteração profunda curricular na estrutura do ensino médio. Né? Então, é sobre esse novo material do livro didático, que muitas vezes nós sabemos é o principal instrumento de planejamento e desenvolvimento de aulas dos nossos docentes, de conteúdo de apoio, de referencial para o próprio estudante, a importância que a gente tem de debater da maneira mais democrática, ampla possível, o PNLD, exigindo reformulação, né, nessa política estruturante tão importante para o ensino médio brasileiro. Então, com muita satisfação que eu, Michel Torres, professor no Instituto Federal do Rio de Janeiro, membro da coordenação nacional, da nossa Frente Nacional por um PNLD Democrático, saúdo a todos, a todas, essa iniciativa da frente, e vamos para o debate. Agradecer aqui aos nossos convidados de hoje, que a Gisele vai anunciar com bastante carinho aqui para a gente. Obrigado. Obrigada, Michel. E é com muito carinho mesmo que a gente vai anunciar os nossos palestrantes.
Vou anunciar primeiro a Rosemary da Silva Pereira, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, vinculada ao Departamento de Fundamentos da Educação, com doutorado em História e Filosofia da Educação pela Unicamp, graduada em Pedagogia e mestre em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e também especialista em docência do ensino superior pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente do Fórum Contínuo de Assuntos Educacionais. Também está com a gente hoje o Dalton Alves, que é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, vinculado também ao mesmo departamento da Rosemary, que é o Departamento de Fundamentos da Educação, bacharel e licenciado em Filosofia, mestre e doutor em Educação na área de Filosofia e História da Educação, com pesquisas na área de ensino da filosofia, trabalho e educação, pedagogia histórico-crítica. E, finalmente, o Flávio Sarandi, que será o nosso primeiro palestrante a conversar com a gente nessa noite, que é professor de Sociologia na Universidade Federal Fluminense, no campus Macaé, e doutorando no programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana na UERJ. Então, por enquanto, me despeço da Rose e do Dalton, mas só por enquanto, e deixo a palavra com o Flávio. Bem-vindo, Flávio. Ligar o seu microfone, Flávio. Flávio, o microfone desligado é o novo normal. Pode começar de novo, por gentileza. Ok. Bom, boa noite. Eu quero saudar a presença de todas e todos que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer, né, evidentemente, como membro que sou da Frente Nacional por um PNLD Democrático, agradeço o convite da Ana Leide, do Michel Torres, agradecer a Gisele, por poder contribuir neste momento com esse debate, e dizer que é uma honra, me sinto extremamente feliz de poder fazer isso junto ao Dalton Alves e à Rosemary Pereira, e dizer que espero, na verdade, fazer uma contribuição bastante pontual, mas que possa provocar aí a nossa reflexão e o debate na sequência. Eu quero começar parafraseando Pierre Bourdieu e dizer que a tarefa da sociologia é dizer lutas sobre o poder de dizer a verdade das relações sociais. E é isso que anima a minha fala hoje, a minha contribuição. Nesse sentido, inicialmente, eu quero tentar ajudar a todos, né, a recordar o caminho que a gente está trilhando para a construção desse debate, até uma construção que é coletiva, né? A própria ideia desse ciclo de debates é, como o Michel explicou, que surge nos próprios fóruns, grupos e discussões da frente. Qual é o caminho que a gente veio trilhando até agora? Nós tivemos uma live com o professor Gaudêncio Frigoto e uma segunda, pelo menos essas duas, né, com as professoras Amanda Moreira, a Marise Ramos e o professor Evaldo Pioli, que, aliás, eu recomendo fortíssimo, tá? Vocês todas e todos possam acessar depois essas lives, essas falas, né? Procurem depois, junto à Frente Nacional, no canal, no YouTube da Frente, de alguma forma isso vai ser acessível. É importante que aqueles que vão acompanhar esse ciclo de debates possam resgatar também essas falas. Por quê? Porque o Gaudêncio Frigoto nos trouxe um quadro, né, teórico, explicativo das transformações que a gente vem vivendo, não apenas no setor educacional, não apenas em termos de políticas educacionais, mas também contextualizando, né, essas transformações num quadro mais amplo de transformações por quais passa o próprio capitalismo. E nos oferece esse debate com um quadro teórico conceitual bastante rico. A professora Marise Ramos, na sua fala, nos presenteou com uma discussão em torno das próprias definições acerca da política educacional, a excelente
maravilhosa fala da professora Amanda Moreira, como que organizou, né, em grande medida o debate. Por que eu digo que organizou o debate? Porque ela deu corpo, né, às próprias questões de contexto e questões mais amplas que o Gaudêncio e a Marise apresentaram. O professor Evaldo Pioli acrescentou uma série de questões chamando a atenção, por exemplo, para o fato de que o mercado dos livros didáticos é um mercado bilionário, né, e chamou atenção para a influência, né, dos interesses privatistas e das corporações, algo que a Marise também já tinha discutido, o Gaudêncio e a Amanda. Eu queria recuperar aqui apenas 2 ou 3 pontos, vocês vão entender exatamente porque já eu pretendo fazer isso, mas recuperar aqui 2 ou 3 pontos da fala da Amanda, do CAPRJ, se eu não, do CAPUERJ, se eu não me engano. Ela Eu não sei. Você está conseguindo me ouvir, Flávio? uma descrição, né, de que nós vivemos hoje sob a influência de 2 frentes, né, basicamente, a social-liberal e a liberal-conservadora. E, nesse sentido, ela vai dizer que essas 2 frentes elas constituem como que intelectuais orgânicos, né? Intelectuais orgânicos que estruturam, na verdade, que dão orientação à política educacional e estruturam as decisões em nível governamental. Numa direção, e aí recuperando ela, a própria também, a professora Amanda, o professor da Unicamp, Luiz Carlos Freitas, numa direção do que o Luiz Carlos Freitas falou como o tripé desse novo pensamento hegemônico em educação, que seria a meritocracia, responsabilização do docente e privatização, né? E a própria professora Amanda acrescenta ainda a precarização do trabalho docente. Bom, na sequência, vocês vão entender exatamente por que eu estou fazendo esse link com essas falas anteriores. Porque, vejam, essas primeiras lives, elas foram meio que organizadoras de um contexto no qual o nosso debate precisa ocorrer. Esses ciclos de debates, nós pretendemos afunilar essas questões, né? Quer dizer, várias mesas que nós teremos na sequência, inclusive, nós vamos ter a oportunidade de discutir a questão do trabalho docente, como é que a BNCC e o novo PNLD vão impactar o trabalho docente. Vamos aos livros didáticos, vamos falar sobre, né, a construção do livro didático, sua história, enfim, o objeto 2 especificamente, os itinerários, né, formativos, o Dalton hoje vai nos brindar com essa reflexão. E no meu caso especificamente, ainda como um pontapé inicial, e essa é a minha contribuição bastante pontual que eu havia mencionado, eu pretendo falar especificamente do PNLD e do objeto 2, mas dentro de um contexto ainda interpretativo e explicativo disso que nós estamos vivendo. Porque não é possível compreendermos o PNLD sem considerarmos, dentro do seu contexto, da publicação da BNCC Médio, especificamente, que interessa no momento, em 2018, e dentro do contexto da MP 76, de 2016, depois que é a MP da reforma do ensino médio sob o governo Temer. Quer dizer, no contexto da BNCC e da reforma do ensino médio que a gente pretende que a gente compreender o PNLD e o objetivo. Eu peço desculpas a quem está ao vivo. Flávio, você consegue me ouvir? Algumas entrevistas, algumas falas de ex-ministros da educação no Brasil e de outros atores políticos que participaram, né, que jogaram um papel relevante para a construção do quadro que nós temos hoje. Especificamente, eu olhei para uma entrevista da Maria Helena Guimarães de Castro, dada em 2016. Essa entrevista, Maria Helena Guimarães de Castro, que foi presidente da Undime, da União dos Dirigentes Municipais de Educação, foi secretária municipal de Educação, foi secretária executiva do Ministério da Educação na gestão Mendonça Filho, ou seja, né, foi quem conduziu, na verdade, o fechamento da BNCC, a conclusão da BNCC, às pressas, inclusive, naquele momento, a imprensa, né, que temos pressa, né, dizia ela, e conduziu, inclusive, participou, né, da construção da reforma do ensino médio. Então, a Maria Helena Guimarães de Castro tem uma entrevista que eu acho que é muito reveladora para o que eu quero refletir com todas e todos, e depois eu tomo também
como ponto de diálogo uma entrevista do Rocieli Soares, também dada em 2019, Rocieli, que foi o ministro da Educação que sucedeu o Mendonça Filho. Então, vamos a essas entrevistas e, ao final, eu vou apresentar duas teses abertas à discussão, evidentemente, e duas sugestões que eu acho que são importantes de encaminhamento da nossa luta política, né, para a nossa luta política. Na fala da Maria Helena Guimarães, sim, essas entrevistas, pessoal, elas foram dadas ao Observatório de Educação do Instituto Unibanco. Tá? Então, inclusive, ali nós temos um material riquíssimo. Se quiser realizar pesquisa, né, são as entrevistas com vários ex-ministros da educação no Brasil, e que está no site do Observatório de Educação do Instituto Unibanco. Na entrevista da Maria Helena Guimarães de Castro, me chamou a atenção que ela comentou sobre o período do Paulo Renato, da gestão Paulo Renato sobre o governo FHC. E ela, então, comenta como que aquele mesmo grupo, né, ela, o Paulo Renato, enfim, vários outros que participaram à época, como que aquele grupo, né, em torno da Unicamp, em torno do LDB, o grupo de intelectuais que são intelectuais orgânicos, como que eles participaram da construção da LDB, né, junto com o então senador Darcy Ribeiro, e como que eles já previam, na própria condução do processo, tomar Maria Helena Guimarães de Castro e do Rocieli Soares, na verdade, você ouvir, né, assistir essa entrevista, você ouvir o discurso do vencedor, porque trata-se disso. Né? O objeto 2 do PNLD, atualmente, representa como uma... essa entrevista, ela começa a falar das prioridades do governo da época, né? Ela fala do Fundef, ela fala de engenharia financeira, engenharia institucional e jurídica, que permitiu a construção do Fundef, e aí se regozija ao afirmar que essa mesma engenharia ainda se encontra presente hoje, né, e a base seria, no segundo ela, a base do Fundef. Ela fala da construção da LDB, sobre educação, ela vai falar falou muito sobre o acesso ao ensino fundamental e, sobretudo, falou curriculares que levaram aos PCN. É muito interessante, ela conta um pouco das disputas em torno do PCN. Ela chega a citar que ela e a Duran queriam, na verdade, a construção, já naquele momento, de uma base decidiu na verdade, pela construção dos PCN naquele momento. E ela vai falar uma coisa muito interessante. Ela vai dizer, olha, que não havia obrigatoriedade na implantação dos PCNs. A frase da Maria Helena. Nós tínhamos uma concepção federativa forte, ela vai dizer. E a adesão dependia da decisão soberana de estados e municípios. Só que não, como se diz no Rio de Janeiro, né? Nós sabemos, ela mesma, ao longo da entrevista, vai comentar sobre as diversas iniciativas que foram realizadas em nível de governo federal para articulação política e construção de consenso. Ela mesma disse isso, né? Fomos convencendo aos poucos, um longo trabalho de convencimento para a adesão de estados e municípios, que contou com o apoio fortíssimo da Undime, à época, e da CONSED, o Conselho, né, de Secretários de Educação, no sentido de construir um pensamento hegemônico que conduziu a política educacional. E é muito interessante porque ela fala sobre o papel do Banco Mundial como agência financiadora, vai falar sobre a atenção que eles tinham, né, como a OCDE recebava essas mudanças em nível de política educacional, fala do enquadramento à Unesco, do alinhamento, né, desse grupo às propostas, sobretudo do César Coll, né, César Coll Salvador, o educador espanhol que participa da construção desse pensamento hegemônico em nível internacional, no âmbito da Unesco, e que conduziu praticamente a reforma educacional espanhola, que inspirou a reforma do período FHC no Brasil. Enfim, e, ao mesmo tempo, ela fala, por exemplo, da situação no Brasil. E ela diz uma coisa muito interessante, ela diz que quando eles chegaram ao governo, não havia informação, não havia métricas, não havia um sistema de informação organizado, de produção de dados sobre a realidade educacional,
e não havia avaliação. Basicamente, isso domina a entrevista da Maria Helena Guimarães. Ela diz, olha, a avaliação da pós-graduação no Brasil simplesmente não é. Então, nós trouxemos os maiores especialistas do mundo para vir aqui avaliar. O tempo todo, a entrevista é organizada em torno de algumas chaves, né? Algumas marcas, né? Na fala, que são do tipo, né? Convidamos especialistas, trouxemos especialistas, né? Consultamos especialistas, e, sobretudo, de fora do país. Outras vezes, você pode perceber ao longo da entrevista uma série de falas do tipo Paulo Renato queria, ou Paulo Renato desejava, isso o Paulo Renato não admitia, ou seja, né, a vontade superior do ministro da Educação. Por fim, ela vai falar sobre todo um processo de construção de gestão, e esse é o que eu quero trazer, né, para a nossa reflexão, porque isso domina a entrevista da Maria Helena Guimarães. O grande foco deles foi, efetivamente, a construção de um sistema de informação, de pesquisa qual e quant, de produção de dados, de construção de métricas, inclusive de avaliação. Ela fala, por exemplo, com grande satisfação sobre a construção de planilhas, né, que permitiam, embasavam as decisões, a orientou a construção de um sistema de avaliação, né, docente baseado em mérito e resultados. Né? Então, ou seja, é a própria implementação. Nós vemos com essa entrevista um pouco da história da implementação, da perspectiva especialista. A entrevista do Rocieli Soares, ministro como que o Mendonça, por exemplo, ele recupera política ideológica para a condução da educação nacional, que tinha sido, em parte, interrompida. Flávio. Pois não? Professor, infelizmente, a sua internet não está ajudando e está acontecendo muitos cortes que comprometem, inclusive, um pouco o entendimento. O que eu vou pedir? Vou pedir gentilmente para desligar, ligar de novo. É uma proposta. A gente abre para a próxima palestrante e tenta recuperar, ver se a gente recupera a sua internet e te dá 5 minutinhos no segundo bloco a mais, para poder completar o raciocínio e não prejudicar o entendimento de quem está em casa. Pode ser assim, professor? Será que se eu talvez não tem, né? Nada que eu possa fazer, né, aqui, né, na minha exposição, né? Não, tá comprometendo, infelizmente. Quando eu entrei algumas vezes, daí melhorou, daí piorava. Então vamos tentar de novo. Por exemplo, agora eu estou falando, tá congelada a sua imagem. Daí a gente tenta ver se melhora a conexão, sai, entra de novo. A gente convida a próxima palestrante, que é a Rosemary, e te dá 5 minutinhos extras na próxima rodada, para a gente tentar completar o raciocínio e poder melhorar. Então, sugerindo, inclusive, que desligue a câmera, pode melhorar, pode ser também a última tentativa que a gente faça, mas vou sugerir que desligue e ligue de novo, porque para 90% dos problemas de conexão, às vezes só esse ato de desligar e ligar já resolve alguma coisa. Pode ser assim, Flávio? Ok. Combinado.
Até mais tarde, Flávio. E eu peço mil desculpas e desculpas para quem está em casa. Só que ao mesmo tempo é o que a gente já conhece, né? É a realidade do novo normal, que a gente consegue diminuir distâncias. Nós estamos em lugares diferentes. Esse chat é a expressão que a gente está de norte a sul do país, mas também a gente está refém da qualidade da internet e de uma série de outros fatores. Vou ligar aqui o microfone da Rose. Rose já foi apresentada, seja muito bem-vinda e tomara que a tua internet hoje esteja melhor. Pode falar, a palavra é sua, Rose. Obrigada, Gisele. Você está me ouvindo bem? Sim, a conexão está ok. Obrigada. Tá ok? Sim. Tá, então vamos lá. Eu espero que a minha hoje segure. Bom, eu acho que a ideia é darmos aí andamento à discussão do tema, né? E a sensação de que nós temos nesse momento é de que o processo de transformação dessa sociedade, ele vem ocorrendo, né, a passos largos, né? Mas, por outro lado, eu que trabalho com o campo da história, e em especial com a história da educação, a sensação é pior, né? Porque parece que o movimento renascentista ocorreu, né? E ele se faz, em parte, desconhecido por muita gente, né? O século das luzes, por exemplo, né? Por outro lado, eu acho que vivemos hoje um universo cultural marcado pela sociedade do conhecimento, da informação, da comunicação universal, né, pelo avanço científico e cada vez mais tecnológico, né, onde a discussão sobre a qualificação do novo homem talvez seja um dos maiores desafios, né, que a escola, seja ela de educação infantil ao ensino médio, o ensino superior, né, esteja para abarcar, né, considerando que o nosso contexto atual, diferente do momento das luzes, né, é um contexto marcado por uma tremenda crise ambiental, né, uma crise aguda da saúde que o mundo passa, da fome, da miséria, né? A crise no mundo do trabalho e a própria crise do capital. Tá? E, nesse sentido, nós que trabalhamos com formação, né, nós que somos educadores, parece que nós estamos, talvez, diante de um jogo, né, em que a vida da humanidade ela está por um triz, né? Esse desafio, talvez, ele resida para nós que somos da área da educação, né? Como algo que nos coloca diante de uma grande luta, né? E lógico que automaticamente essa luta ela também representa um desafio para a nossa área de conhecimento, né? Seja ela no campo da pedagogia, das letras, das ciências físicas, né? Das ciências naturais, da matemática, da história, da filosofia, né? Enfim, eu vim para essa mesa um tanto quanto preocupada, né? Com esse momento em que nós estamos passando. Uma vez que o que se produz no campo da ciência vem sendo cada vez mais descartado, né? Sobretudo pelas nossas lideranças políticas, né? Por outro lado, eu acredito que as nossas ações, né, os nossos desafios implicam não só o domínio, né, da própria ciência em si, do que vem sendo descoberto nas nossas áreas,
mas principalmente a concepção que nós temos de homem, de sociedade, né, de vida em comunidade. Né? Me parece que esse é um conhecimento que talvez a sociologia, a própria filosofia, a ciência da história nos auxilie a ter essa compreensão melhorada, né? E não só o campo do qual nós representamos, né? E me parece que esse conhecimento, que é central, ele tem se apartado, né, dia após dia da nossa formação, né? Isso de norte a sul do país, de leste a oeste, né? E como se não bastasse, vamos dizer assim, esse movimento, ele não ocorre não somente no campo da formação dos professores, né? Mas ele vem também avançando como um movimento que vai delimitando essa compreensão de mundo, né? Essa compreensão de homem, de sociedade, ela também vem se afastando agora, né? Da formação do filho do trabalhador, né? E é essa questão que talvez esteja nos incomodando tanto, né? Nós que representamos o campo das ciências sociais, né? Portanto, eu quero fazer esse resgate, né? De tentar recuperar aí os elementos que talvez estejam nos faltando, justamente para que a gente avance enquanto especialista de qualquer área, né? Na educação do país. Por quê? Né? Justamente porque o projeto de sociedade que nós estamos observando dos anos 90 para cá, ele representa uma espécie de um conjunto de reformas, né, que se conectam a situações combinadas de desqualificação, hora de elevação da qualificação, hora de exigências, né, de retreinamento em múltiplas e amplas competências. Né? Há, de certa forma, uma enorme mudança na vida profissional que passa a ser exigido da escola. Né? Não a especialização propriamente dito, mas que seja oferecida uma ampla formação geral, né? E o interessante é que essa ampla formação geral, ela vem sendo, querendo ou não, requisitada desde o momento do século das luzes, em que a ciência também ela é recolocada em novos patamares, né, no sentido de se defender uma educação estritamente enciclopédica, né? E que, em alguns momentos, ao ter contato com os documentos que vão orientar esse encaminhamento do objeto 2, nos coloca numa condição de questionamento, quer dizer, essa formação geral, né, ela vai caminhar no sentido de tentar garantir que tipo de formação, qual será o eixo dessa formação, né? Será estritamente o eixo da formação e preparação para o trabalho, única e exclusivamente? Haverá uma preocupação com a formação psicológica desse novo homem que vai compor a nossa nação, né? Por outro lado, nos interessa também enfatizar que até que ponto, né, essa reforma, talvez desenhada nesse objeto 2, ela esteja, de fato, preocupada com a formação e com o projeto civilizador, né, de uma educação omnilateral, né? Ou, né, pensando talvez, no caso do ensino médio, né, um segmento da educação que, historicamente, ele se caracteriza
por um debate em que há uma divisão em grupos que estão extremamente preocupados com a formação para o trabalho e, no mesmo tempo, né, aquela dualidade marcada para a formação da elite brasileira, né? Aquela elite ilustrada, né, sendo capaz de ser promovido em condições, inclusive, de assumir a futura liderança do nosso município, do nosso estado, do nosso país, né? Então, são algumas questões que eu vim me colocando na medida em que eu avançava na leitura do objeto 2, né? E, por outro lado, eu também ficava pensando, será que há uma luta no sentido de resgatar a qualidade da escola, né? Considerando aí o modo como o nosso país está organizado e as condições com que o nosso projeto pedagógico, né, vem se espraiando, considerando aí os resultados de avaliação em que o sistema tem nos colocado, né? Quer dizer, há uma preocupação direta com esses resultados, né? Por outro lado, uma outra questão também me trouxe para essa mesa, para tentar problematizar com vocês, né? Que de fato, duas preocupações que ficam marcadas nesse documento, né? Primeiro, há uma preocupação em se dizer ao professor, né, como que ele vai se comportar nesse projeto que, na verdade, vem se configurando mais como um projeto focado em campos de experiência, né, ou eixos de trabalho, do que necessariamente como que ele deve se posicionar dentro do seu campo, né? Por outro lado, há uma indicação, né, que até eles vão chamar de itinerários formativos, né, em que vai haver toda uma preocupação dessa nova cúpula liberal em dizer, inclusive, qual será a filosofia, né, adotada por esse corpo no que diz respeito ao processo de ensino e de aprendizagem, né? Há uma preocupação da nossa parte também com relação ao modo como esse professorado deverá trabalhar. E lógico que esse modo de trabalho implica-se, sobretudo, não só uma concepção filosófica, mas também uma concepção política e pedagógica do fazer em sala de aula, né? E aí, me parece que a preocupação em manter o controle, né, do que vai ser ensinado no interior dessa escola, da educação infantil ao ensino médio, não é somente com relação ao conteúdo que vai circular, mas há uma preocupação em determinar, né, o modo como esse processo vai acontecer, né? E me parece que esses dois elementos, né, o como vai ser daqui para frente, né, orientados por essa base, né, e não só a preocupação de também se delimitar o conteúdo que será ensinado, né? E como se não bastasse, para que não haja nenhum tipo de risco, né, para que o controle, entre aspas, dessa qualidade de fato ocorra, há uma luta para que esse material, né, seja preservado da forma como o próprio Comênios, né, pensou aí nesse processo de organização da escola moderna, a manutenção do material didático. E ali, pelas análises que nós temos avançado, o que se observa é justamente um processo de objetivação desse conteúdo, que agora nem mais é observado por campo disciplinar, por campo científico, né? Mas a ideia é que os nossos estudantes de norte a sul do país, com todos os problemas
que nós temos para resolver daqui para frente, eles terão acesso ao que nós denominamos, né, como processo de transposição didática daquilo que esses organismos vêm ditando como referência e como possibilidade de formação dos novos brasileiros. Então, me parece que há um processo de esvaziamento desse conteúdo, né? Como já tinha sido previsto naquele processo de revolução industrial, na medida em que as famílias, as mães vão ocupar os seus lugares nas fábricas, crianças também vão, mas no mesmo movimento ocorre o processo de revisão de como vai acontecer a formação do novo homem, que não vai ser mais pautada numa formação consubstanciada pelo que se há considerado no campo do avanço científico, mas ele terá acesso ao que há de mais simples possível, né, para uma garantia de formação básica, de maneira que ele venha, inclusive, né, ter uma formação mínima, justamente pensando em impedir, né, qualquer tipo de atuação no que diz respeito à transformação dessa sociedade marcada pelo acúmulo de capital. Então, para que não haja nenhum outro problema, então, defende-se no interior desse novo plano nacional, que vai coordenar a produção, né, de livros e material didático, a defesa de uma pedagogia que não tenha que contar extremamente com o exercício do professorado. Aliás, uma reivindicação desse material é justamente para que o professorado seja mantido em paralelo a esse processo, né? A concepção que será defendida daqui para frente é de que o aluno será o autor do seu conhecimento e o professor apenas o sujeito que vai mediar esse processo. E o material didático será aquele o mais esvaziado possível. E agora, não mais por área de conhecimento, né? Mas sim um material imbuído em que a ideia é que se garanta a integração, que eles vão chamar de interdisciplinaridade, né? E que aí o que está em jogo é, novamente, a possibilidade de acesso ao que o homem vem produzindo histórica e culturalmente falando ao longo de todos esses tempos. O que está em jogo é o direito ao saber. Esse é uma das questões que nós delimitamos para chamar a atenção no encontro de hoje. O que está em jogo, né, é a história da humanidade e, portanto, em particular, considerando todas as problemáticas que eu elenquei no início, o que está em jogo daqui para frente é justamente a formação desse homem e, portanto, da sua própria vida. É isso, Gisele. Eu acho que eu consegui cumprir o meu tempo. E aí a gente discute o restante de parabéns. nas próximas. Muito obrigada, Rosa. Vou desligar o microfone para não dar microfonia e convidar o professor Dalton, me despeço por enquanto de você, Rose, e convidar o professor Dalton, também já foi apresentado, e deixar um recado para o nosso público. O nosso ciclo confere, sim, certificado a partir de 75% de presença. Então, as inscrições, elas são realizadas através do formulário que já está disponível, está no chat, e a partir da segunda metade do encontro, a gente vai colocar no chat a lista de presença. Então, assinem a lista de presença, não só para obtenção do certificado, mas também para que a gente consiga construir uma lista de e-mails para mandar materiais que sejam relevantes, interessantes, obviamente com o consentimento.
Dalton, a palavra é sua. Obrigado, Gisele. Uma saudação aí a todas e a todos. É um prazer poder estar aqui trocando umas ideias neste fórum, digamos assim, né, de uma frente nacional por um PNLD democrático. O nome já é muito sugestivo e muito coerente também com o momento atual, né? Dentro do debate da mesa de hoje, eu vou procurar trazer, na verdade, algumas inquietações que me foram surgindo na medida que eu fui lendo os documentos, o edital, etc., né? E partilhar um pouco aqui, né? Então, eu vou focar um pouco mais na questão dos itinerários, né, formativos, e principalmente na questão do tipo de papel que se espera da juventude nesse plano de um novo ensino médio. Eu até coloquei um título, né, provisório, da seguinte forma: a lei, né, do novo ensino médio e os itinerários formativos, 2 pontos, o ideal formativo da juventude que se deseja. Qual a juventude que se deseja formar a partir desses novos itinerários? E aí, uma questão prática agora aqui da exposição, eu vou fazer a opção desagradável, já adianto, de ler, porque eu vou trazer algumas questões que podem ser um pouco polêmicas. Eu quero ler na tentativa de deixar o mais claro possível o que me despertou, né, essa leitura aí, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui da leitura que eu fiz, né? Até pensei em botar como título, né, leituras à margem da lei, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso. Então, essas inquietações, né, geradas inicialmente, né, pela leitura, elas visam um pouco dialogar com a nossa última mesa, a nossa quarta mesa, né, que é no sentido de dar alguns elementos que possam justificar, né, o tema da última mesa, que é por que recusar o objeto 2 do novo PNLD. Eu vou um pouco além, né? Por que justificar, né? Justificar um pouco a recusa de todo o novo ensino médio. Enfim, como nós veremos, ele tem pouca coisa de novo. E que será objeto do nosso encontro na quarta mesa, dia 9 de agosto, se não me falha a memória. Então, eu vou fazer aqui a leitura e, conforme a necessidade, eu interrompo para fazer alguns comentários. Aí depois, na sequência, nós podemos aí conversar, esclarecer melhor um ponto ou outro. Primeira coisa que me impactou foi a noção das finalidades do ensino médio, na forma como consta na letra da lei. Aí a questão que vem, né? Elas permanecem as mesmas finalidades ou a nova estrutura simula a criação de novas finalidades? Entendemos, né, aí é o meu ponto de vista, entendemos que projetam, né, a nova lei projeta novas finalidades com base no ideal formativo da juventude que deseja um jovem dócil, submisso, despolitizado, ignorante da sua história, incapaz de pensar por si, né, de forma crítica, isto é, que em suas críticas seja capaz de identificar e analisar os condicionantes sociais, econômicos, ideológicos da realidade. Deseja-se um jovem alienado, incapaz de diferenciar o que é fato do que é fake, de saber se a Terra é plana ou não, se vacina é coisa séria, etc. Então, o termo-chave na questão das finalidades do novo ensino médio é o de flexibilização curricular. Esta, na realidade, é a grande alteração desse chamado novo ensino médio. Essa noção de flexibilização, é bom que se diga, ela está relacionada às concepções da produção flexível, do Estado mínimo, né, da flexibilização dos direitos trabalhistas, da flexibilização das condições de trabalho, da saúde, etc. Ou seja, ele vem neste pacote. Então, faz parte de um contexto bem mais amplo, né, e não só
uma política ali do Ministério da Educação. É uma política que vai, inclusive, além do próprio governo. Envolve um pouco a concepção de sociedade que permeia a própria sociedade civil, principalmente a classe empresarial e também do mercado financeiro. Sem dizer também a participação internacional, mas isso nem precisamos dizer, né? Bom, aí outro ponto que chama atenção nessa discussão ainda é a ideia de autonomia. Autonomia que, na forma como está na letra da lei, nós podemos entender como algo que vem e que está vinculado à lógica do mercado. O direito de escolha, tal como a lógica de oferta e procura, né? Lógica do mercado. Aí a noção de liberdade também está envolvida nessa ideia de autonomia, como o poder de escolha, né? Oferta e procura. Mas aí a questão que surge, poder de escolha, mas de qual escolha? Qual é a real dimensão dessa autonomia tão proclamada na lei? Trata-se de uma pseudo-autonomia, essa é o que eu quero colocar. Ou trata-se de uma autonomia que interessa ao sistema? Essa autonomia, esse poder de escolha, na verdade, não existe em ato, mas somente como possibilidade que nunca se realiza, pois as condições de vida constrangem os jovens a seguirem numa ou noutra direção, não porque assim o desejam, mas por necessidade. Tem-se, neste caso, a liberdade condicionada pela necessidade. Sob a lógica do mercado, digamos, cada um tem a liberdade que o seu dinheiro pode comprar. Então, aí podemos entender que poucos vivem e realizam a sua liberdade em ato na sociedade brasileira hoje, né? Se ela depende do seu poder aquisitivo, e nós estamos aí com 15, 20 milhões de desempregados, não sei quantos outros tantos milhões abaixo da linha da pobreza. Então, é fácil falar de liberdade quando se tem todo o dinheiro possível, toda a infraestrutura possível para você realizar e atualizar esses seus desejos, né? Enfim, percebe-se uma clara vinculação dessa lei à lógica do mercado, expressa até na letra da lei, onde se vê o uso recorrente das terminologias do mercado, o que mostra já na letra da lei a essência desta proposta. Ou seja, uma proposta para atender os interesses do mercado, não necessariamente o cidadão brasileiro no seu conjunto. Tais como, alguns termos que eu trago aqui, resolução de demandas, apresentar soluções que resultem num produto, negociar, consumo, produção, circulação e apropriação, etc. Então, se você for passar um pente fino na BNCC e no novo ensino médio, facilmente você irá encontrar categorias e termos que são próprios da lógica do mercado. Fala-se, por outro lado, em formação geral e itinerários formativos. Porém, o que se percebe, ao se analisar essa lei, é que a aplicação desse modo a aplicação desse modelo conduz no sentido contrário à formação geral dos jovens. Ele consolida uma formação unilateral para o mercado, disfarçada de formação geral. A menos que, vamos lá, né? A menos que se entenda a formação geral como uma formação superficial, aligeirada, vazia, principalmente esvaziada dos seus conteúdos humanistas, sociais e históricos. Só uma formação geral, nada muito complicado, sabe? Formação geral nesse sentido, como algo superficial. Se for assim, então tudo bem, então é coerente com essa proposta. Mas, segundo a forma como compreendemos, não é bem essa formação geral que desejamos. Por outro lado, o termo arranjos curriculares, vamos fazer um arranjinho, assemelha-se muito a uma concepção de mundo fortemente vinculada à lógica da livre iniciativa e da concorrência, da oferta e da procura. Ou seja, conforme a relevância do contexto local e das possibilidades dos sistemas de ensino, pode-se ou não ofertar tal e qual itinerário formativo. Assim, caso se queira um determinado arranjo, mas não tenha a possibilidade de o executar, pode-se não fazer nada, ou apenas realizar o que for possível de acordo com a possibilidade local.
abre-se aí uma brecha perigosa para o não cumprimento da obrigatoriedade legal da garantia de uma educação básica mínima e necessária para todos os cidadãos brasileiros, exigida pela Constituição de 88 e reafirmada na LDB de 96, o que demonstra como esta estrutura leva necessariamente à criação de outras finalidades do ensino médio, contrariamente ao que é afirmado na letra da lei. Aí a gente poderia fazer toda uma discussão entre objetivos proclamados e objetivos reais. Lá se fala, né, de que essas novas finalidades que vão ser apresentadas não são outras, né? Continuam as mesmas finalidades que estão lá na Constituição e na LDB. No entanto, uma análise mais criteriosa mostra que não se trata, assim, de um novo ensino médio, uma nova estrutura e que tem em vista a formação de um outro cidadão. Então, os objetivos reais na prática são esses. E aí vamos entrar agora na explicitação aqui dos itinerários, dos projetos integradores, entrar um pouco nos itinerários, para explicitar um pouco isso. Aí falam de projetos integradores, correto? Integração ou justaposição? É a primeira pergunta que vem. Integração real ou artificial? A proposta em ação leva, de fato, ao esvaziamento dos conteúdos clássicos das áreas do currículo, o que equivale a criar um novo currículo para um novo ensino médio, com novas finalidades. Não há integração alguma possível neste modelo. Somente ocorre uma justaposição de áreas, levando à supressão do estudo de elementos importantes de cada área em particular. Então, junta-se tudo em área de conhecimento para não se aprender nada. Então, você substitui as disciplinas específicas de geografia, história, filosofia e sociologia para ficar só na área de ciências humanas, para que justamente não se estude história, geografia, sociologia e filosofia, se estude um geralzão. Até o professor, o docente para essa área, devia ser um docente generalista, né, e não um professor específico. Permitir aos estudantes construir e integrar conhecimentos a partir das suas próprias experiências, então significa o quê? A partir do senso comum, a partir das suas próprias experiências, é o senso comum. Não seria o mais adequado partir dos conceitos teóricos clássicos da ciência, desenvolvidos historicamente pela e para a humanidade? Surge daí a ideia, também muito recorrente, do professor como facilitador da aprendizagem. Mas como realmente o professor facilita a aprendizagem? Já pararam para pensar nisso? É preciso problematizar esta ideia. Disse que o estudante é sujeito da própria formação, cooperativamente com seus outros colegas. Os professores ocupam apenas o papel de mediadores, facilitadores do processo, eles apenas prestam um serviço de tutoria. Problema. Isto está vinculado à lógica da livre iniciativa, né, de novo, e da concorrência, pois próprias da economia e que são transplantadas para a educação escolar como base do seu método de ensino. Os estudantes serem sujeitos da própria formação não pode significar, em outros termos, estarem largados à própria sorte. Trabalhar cooperativamente não significa trabalharem sozinhos, sem a orientação dos professores. Aí eu digo, o professor facilita a aprendizagem como? Pelo ensino que desenvolve. É pelo trabalho ativo, consciente e direcionado do professor que os estudantes têm acesso mais facilitado às complexidades dos saberes científicos e teóricos vinculados pela escola. A complexidade do saber da sua área específica é convertida em conhecimento mais simples pelo docente, que tem como elemento definidor da sua profissão transformar o saber científico e teórico em um saber ensinável, compreensível ao nível de entendimento das crianças e jovens em cada etapa de estudo. Aí, para encerrar, os temas integradores. Eu destaquei apenas dois. Que é, primeiro, o protagonismo juvenil. Aí eu fiquei meio escandalizado com algumas coisas, mas enfim. Propõe-se lá a defesa do protagonismo infantil pela arte. Nada contra a arte, gente. A crítica que eu vou trazer aqui não é em relação à arte, mas a forma como essa lei manipula a formação dos jovens pela arte.
cumpre aqui investigar e problematizar a própria concepção de juventude subjacente a essas ideias, pois, por que enfatizar apenas o protagonismo da juventude pela arte e não também pela política, pela sua capacidade de dirigir, comandar e controlar quem dirige a sociedade? Por que não incentivar o protagonismo juvenil nas discussões sobre os rumos da sociedade, considerando a juventude como a caixa de ressonância dos problemas sociais e políticos do país? Reflete, então, uma visão reducionista e estereotipada da juventude. Jovem, bebida, droga, sexo e rock and roll. É isso aí que está presente, inclusive, no cinema hollywoodiano, quando vai falar de escola de juventude. Ele está contaminado com essa juventude, essa visão estereotipada da juventude, como que se a juventude estudantil, o bom jovem estudantil é aquele que não gosta de estudar, mas gosta de ir para a farra. Nota-se também a compreensão do jovem na perspectiva do indivíduo isolado em si, genérico, e não como um ser social, visão intimista, sentimental, etc. Faz a abstração do jovem também como cidadão ativo de uma sociedade humana sempre em mudança. Visão conservadora, pois projeta uma educação para adaptar o jovem ao mundo, tal como está, da melhor forma possível. Deve-se questionar os limites dessa concepção. Enfim, deve-se denunciar o quanto isto é conservador e reacionário. Reacionário no sentido de uma reação conservadora ao protagonismo da juventude nas lutas políticas nacionais, desde a luta contra a ditadura militar até o movimento Ocupa Escolas, a participação ativa da juventude nas principais manifestações de rua e nas redes sociais contra todo o retrocesso político, econômico e humanitário de ultimamente. E agora, um outro itinerário que é mediações de conflitos. Aí começa assim: diferentes caminhos de reflexão e ação para os conflitos diários. Diferentes caminhos? Ou seja, diferentes caminhos, né? Ou seja, a greve, os protestos de rua, não são as únicas e nem as melhores formas de buscar a solução de conflitos. Seria isso. Então, o que se entende por diferentes caminhos? Eu tiro uma citação aqui lá do texto. A mediação deve ser exercida considerando que o convívio social republicano só existe de fato quando se possibilita a coexistência de perspectivas discordantes. E, bom, conciliar diferenças, coexistência de perspectivas discordantes, mas também pode significar aceitar a coexistência entre ricos e pobres, exploradores e explorados, privilegiados e despossuídos, excluídos, negros considerados inferiores e brancos superiores, governantes genocidas versus o bem comum dos cidadãos. Não, está de boa. Isso aí está de boa. Em nome de uma cultura da paz, de valores democráticos, de um convívio social republicano. Por isso, jovens protestando nas ruas e quebrando as coisas, enfrentando policiais, ocupando escolas, vai contra tudo isso. São ações contrárias a uma cultura de paz, ao bom convívio social republicano. Esse negócio de luta de classe não existe. E se existe, é contra os valores democráticos, contra tudo isso. Agir com responsabilidade pode significar também que não seja contra a ordem estabelecida. A esta altura, a título de conclusão, percebendo que a qualidade do produto final, para usar uma terminologia da letra da lei, está diretamente condicionada à aplicação dessas orientações, e desde que esse produto final é uma juventude alienada, despolitizada, dócil e submissa, dentre outros fatores, consideramos a imediata repulsa e negação em adotar e aplicar este novo ensino médio, ou PNLD, que, de novo não tem nada. É o velho transvestido de novo, uma vez que esta proposta é inspirada na concepção ideológica de educação da última ditadura militar no Brasil. Ou, o que é a mesma coisa, trata-se de um novo reacionário ensino médio. Bem, e aí, Gisele, agora estou encerrando mesmo. Desculpa. Bem, então, é preciso dizer ainda que a presente reforma da educação feita a título de inovação é um pouco uma reação contra certo protagonismo da juventude estudantil nacional nas lutas sociais travadas nas ruas ultimamente.
Mas qual seria, então, a causa desse comportamento dos alunos? Onde estariam as raízes dessas revoltas dos estudantes? Não podemos dizer que estejam na própria escola, e muito menos alojadas subversivamente numa disciplina qualquer, e nem na cabeça de 1 ou 2 professores de filosofia, sociologia, ou história ou geografia. Onde estariam, então? As raízes e causas dessas ações juvenis, consideradas intempestivas, estão nos próprios problemas políticos e econômicos do país, os quais são os verdadeiros geradores destas reações, em última instância. Ou seja, o que tem levado os estudantes às ruas para protestarem são os problemas sociais do país, as desigualdades, os privilégios dos ricos cada vez mais ricos, às custas de pobres cada vez mais pobres. A falta da perspectiva profissional de uma vida humana e social digna é o que tem levado os jovens às ruas, afinal. Reconhecer isto, porém, implicaria em evidenciar a falência do próprio sistema e, por fim, do próprio modo capitalista de produção. Todavia, é mais conveniente fazer uma reforma educacional do que pautar as bases materiais, as causas reais da atual situação nacional. Isso aí, gente. Obrigado. E Gisele, desculpa extrapolar. Tá bom? É isso. Eu com o microfone desligado. Sensacional, Dalton. Faz parte. Um convite, eu vou trazer também, Flávio e Rosemary, um convite para que vocês visitem os chats, não só os da frente, mas também os dos parceiros, porque nesses tempos de distanciamento vocês vão se sentir abraçados. Também é importante que os debates e que os nossos eventos cumpram esse papel. E vou fazer agora o que todos que acompanham e querem e precisam do certificado, a lista de presença vai começar a rodar a partir de agora nos chats. Podem ficar tranquilos, porque agora a gente está caminhando para a parte final, né, da nossa live. Então, a nossa segunda metade, a parte final, onde também nós colocamos as nossas perguntas. Vou começar aqui, vou trazer aqui para só um instante, que eu vou colocar as perguntas na tela. Separei algumas, e além das perguntas, uma polêmica que também surgiu aqui. Então, vamos lá. Primeira pergunta que surgiu foi durante a fala do professor Dalton, mas não é só para o Dalton, todas as perguntas, os professores, os convidados, sintam-se à vontade para abraçar uma pergunta, mais que uma, dialogar entre elas, fiquem à vontade. Eu vou colocar as perguntas em bloco, justamente para que vocês se organizem com mais tranquilidade. Pergunta da Maria Cristina se o mesmo já está instituído ou se ainda é possível, podemos fazer alguma coisa? Bom, pergunta do Gregory Azevedo, de que forma o PNLD fundamenta ou influencia uma educação dual de classes dominantes e dominados? A Maria Aparecida quer saber, suponhamos que esse movimento se amplie ainda mais e consiga barrar esse processo do PNLD em curso. O que colocar em seu lugar? Vamos para a próxima pergunta, também da Maria Aparecida. Esses modismos que têm aparecido como ensino híbrido, metodologias ativas, etc., um longo etc., né, Maria? Como estão alinhadas a esse novo modelo de ensino? Lucas Mesquita pergunta, há pessoas que são contra o NEM, mas ficam com receio de negar o PNLD e o aluno ser prejudicado por passar os próximos 4 anos sem um livro didático. Qual a saída para essa preocupação genuína? Só mais, acho que tem mais uma ou duas, não. Tem uma pergunta, que é a última pergunta da Leide. Quais são as consequências a longo prazo para a juventude? Será a experiência negativa? Será que a experiência negativa em outros países não nos mostra a verdade? E para
encerrar, eu vou trazer um debate que ganhou o chat. Isso é muito comum, né? A gente está fazendo um evento e o chat acaba movimentando em torno de algumas questões. Então, eu faço questão de colocar porque a gente vai debater da melhor forma possível e a gente não tem interesse de se abster de nenhum debate. Só peço um instante para poder resgatar as colocações da melhor forma possível. Só um instante, porque são muitos debates aqui no chat. Vamos lá. Pronto. O Douglas Xavier colocou que quando vejo professores se posicionando contra itinerários formativos, só penso que talvez não tenham feito a devida leitura de pedagogia da autonomia, porque vai de encontro aos estudos do campo da educação contemporânea, de Piaget a Paulo Freire, e se conhecem a Finlândia. É um debate que foi colocado no chat, foi desenvolvido a partir de muitas respostas, perguntas, respostas. Foi um debate longo que foi colocado no chat, mas também que está para os nossos debatedores comentarem. Dito isso, o Flávio agora tentou a internet pelo celular e a gente vai aqui torcendo para a sua internet funcionar e não comprometeu o conjunto, a gente conseguiu compreender a maioria das partes, foi algumas partes que realmente ficou quebrado, mas foi excelente e você tem 5 minutos a mais agora. Por favor. Só liga o áudio, Flávio. Desligou? Ligou. Eu posso concluir e depois, então, me dirigir às perguntas? Por gentileza. Ok. Olha só, para não quebrar o fluxo, eu vou fazer uma coisa diferente do que eu estava prevendo. Eu estava tentando comentar as entrevistas de, pelo menos, atores relevantes políticos que estão diretamente relacionados à reforma do ensino médio, ao PNLD que nós estamos discutindo, que é a Maria Helena Guimarães de Castro e o Rocieli, ex-ministro da Educação, Rocieli Soares. Eu queria comentar um pouco as falas para poder demonstrar as minhas afirmações. Dado toda a dificuldade que, infelizmente, peço desculpas, lamento profundamente, infelizmente, tive com a internet, e dado ao tempo, eu não vou me ater, então, às falas, eu vou direto às minhas conclusões. O que emerge dessas entrevistas, da Maria Helena e do Rocieli, ou, por exemplo, do Mendonça Filho? Emerge o quê? Emerge a hegemonia por parte do que a gente poderia chamar de uma tecnoburocracia pedagógica. O que nós temos na condução da política educacional nesse país, e que passa pela reforma do ensino médio do Mendonça Filho, que chega ao PNLD na forma que está hoje, e com esse edital publicado, o objeto 2 que nós estamos discutindo, é a hegemonia e um processo de dominação de uma tecnoburocracia pedagógica que, evidentemente, se coloca como um intelectual orgânico a serviço de interesses privatistas e de interesses da manutenção da apropriação privada do excedente. Este é o ponto. E aí, observa, isso nós vemos em vários... Nós não só podemos ver isso nos documentos da reforma, na própria MP 746, que daria uma longa discussão, eu já escrevi, inclusive, sobre isso também, analisando detalhadamente a MP, mas somente com essas entrevistas é possível nós observarmos, quando, por exemplo, por diversas vezes nós temos falas que, por exemplo, o Rocieli, por diversas vezes, manifesta temor que a reforma fosse assumida pelo Congresso. Tem uma fala dele, eu tomei nas minhas notas, ele diz, olha, o nosso medo era que a reforma fosse discutida no Congresso, ou seja, não pode no Parlamento, né, mas pode via MP, por exemplo. Então, o que nós vemos aqui é a lógica, o quê? É a prevalência da lógica de um insulamento burocrático, para usar os termos, tomar de empréstimo o termo de Edson Nunes, um insulamento burocrático que se dirige, né, que na verdade, apoia um projeto de sociedade. E isso então nós chegamos ao final da minha fala, já caminhando para o final, que eu tinha previsto, as duas teses que eu queria apresentar ao debate. A primeira é o seguinte: o PNLD objeto 2, ele na verdade materializa
a vitória política, né? A vitória de um grupo político, de um grupo de poder associado a interesses privatizantes na educação e que constitui uma tecnoburocracia pedagógica que atende a uma cuja dinâmica é a do insulamento burocrático, ou seja, em última instância, é a lógica do especialista, é a lógica da decisão baseada numa visão gerencialista de condução da política educacional, é a lógica das métricas da avaliação, é a lógica não participativa e não inclusiva, né? Para a qual, inclusive, para essa lógica, para essa dinâmica, não interessa tanto, por exemplo, se vamos ou não discutir questões raciais ou questões de gênero. Não é que haja discordância dessas questões, mas elas próprias são tratadas com formalismo, né? Se vocês pegarem, por exemplo, o próprio guia do livro didático e derem um simples localizar, buscando, por exemplo, pelo termo gênero, vocês vão poder observar que ele aparece 4 ou 5 vezes. Normalmente, por exemplo, na questão de avaliação do livro didático, no item 5.1, associada gênero, relações étnico-raciais, diversidade e dentre outras questões. Ou seja, há um formalismo para se abordar essas questões, mas não uma negação. Essa negação vem agora, com o governo fascista que nós temos. Aí sim vem uma outra pauta, uma outra agenda moralista e tal. Mas, então, o objeto 2 materializa essa vitória e ele materializa o pensamento neoliberal na educação porque materializa a ideologia da integração curricular. E aí vem a minha segunda e última tese para caminhar para o encerramento da minha fala e falar um pouco das perguntas. A segunda tese essa integração curricular, nas suas expressões de interdisciplinaridade e flexibilização, veja, eu estou saltando toda uma série de questões que eu queria ter discutido com mais detalhes e demonstrado um pouco mais, mas estou aberta ao debate. Então, a integração curricular, da forma que nós temos hoje, e sobretudo nas suas expressões de interdisciplinaridade e flexibilização, ela constitui uma política orientada à reorganização do mundo do trabalho, coisa, por exemplo, que a própria Marise Ramos tratou na sua live, e uma agenda também geopolítica, né? Uma agenda geopolítica, para a qual, inclusive, a democracia ela não é relevante. Ela não é relevante, porque é exatamente disso que se trata. Nós estamos vivendo, sim, né, a retomada de um processo que começou lá atrás. A Maria Helena Guimarães, na sua entrevista, falou isso. Olha, o que nós temos hoje já estava previsto em 98. Né? Então, essas são as teses. Agora, falando um pouco das questões que foram propostas, me dão, inclusive, a oportunidade de citar 2 propostas que eu ia trazer de encaminhamento da luta. Quando, por exemplo, a Maria Aparecida fala o que colocar no lugar, né, do material didático, do livro, por exemplo, né? O Lucas Mesquita fala, mas sem livros, o aluno sem livros, qual é a saída, né? Então, uma das propostas é exatamente essa. Olha, a frente sugere, vamos dizer um grande não a esse PNLD atual, o objeto 2, né? Mas isso não significa que a proposta da frente se encerre nisso, né? Porque, efetivamente, vocês têm razão ao levantar essas questões, não basta dizer ao professor, não seleciona o livro. Né? É importante, seria desejável que a própria frente, né, os seus integrantes, quem quisesse participar, aliás, fica o convite, todos integrarem a frente, né, os sindicatos de professores e interessados, inclusive autores, né, escritores, melhor dizendo, de livro didático, porque, né, o livro didático é um objeto que sofre um desprestígio social tão grande que dele não se fala de escritores, se fala de autores. Né? Os escritores de livros didáticos, que inclusive os que participaram e aderiram a este edital. Né? Porque as razões de algumas que são normalmente apresentadas, vinculadas, que eu conheço, elas são compreensíveis. Né? Eu considero alguns argumentos razoáveis, até inclusive da participação, da inscrição de alguns colegas como escritores de livros didáticos, apresentaram no atual edital. A questão é, os próprios autores, né, fica o convite para que integrem à frente e lutem por uma transformação desse processo que interessa ao aluno, sobretudo, interessa ao docente, interessa a esses escritores, interessa aos editores, né, fazer um PNLD, não o que tinha antes, fazer voltar a um momento anterior ao golpe de 16, não. Nós precisamos de uma reformulação que vá muito além disso.
Agora, neste momento, se nós pedimos aos professores, olha, não escolha o livro, negue esse programa do modo como está, nós precisamos sim trabalhar na produção de apoio ao trabalho docente. Por exemplo, os próprios autores que foram escritores, que já tiveram seus livros didáticos publicados outrora, podem fornecer, né, muita contribuição nesse momento com materiais que poderiam ser, por exemplo, aulas, que poderiam ser unidades, que poderiam ser temáticas, né? Poderíamos ter um espaço, né, na internet dedicado a isso, ou num aplicativo que servisse de material de apoio aos próprios docentes, e que poderia contar com a participação, intervenção e troca, né, direta com o próprio docente na sala de aula. A outra questão, essa é uma sugestão que eu ia trazer, alternativas, né, a não adesão ao objeto 2 do PNLD. Sim, nós temos que ter alternativas. E isso pode ser interessante às próprias editoras, inclusive, mas aí seria um outro debate. Uma outra questão que foi dita aqui, que foi colocada aqui, é sobre... bom, a questão do Douglas, eu, a princípio, vou deixar aí para a Rose e para o Dalton, mas eu queria apenas dizer o seguinte, que existem uma outra questão que é importante, que a gente pensar, e a própria frente pode formular isso, pensar num futuro marco regulatório para um novo PNLD, né? Um marco regulatório que passasse por qualidade pedagógica, científica, política e editorial das obras. Alguns vão dizer, não, mas isso já temos. Mas será? Será? Porque, veja, o processo todo do PNLD engessa. Engessa não só o trabalho do professor, não só o trabalho do escritor, do livro didático, do editor, engessa, inclusive, o trabalho do avaliador. O chamado especialista que é convidado para equipes de avaliação no PNLD, ele segue um roteiro, um questionário, do qual ele não participou da construção. É uma tarefa quase que burocrática você hoje fazer uma avaliação do livro didático. É preciso rever todo esse processo de construção da qualidade educacional e editorial das obras. É preciso mais accountability, transparência, democratização no processo de seleção e de construção das obras. É preciso integração com o mercado editorial, uma integração mais consistente, né? Por exemplo, o problema da distribuição. O PNLD cuida da produção da obra, mas nunca se preocupou com a distribuição. Então, a distribuição fica aberta ao jogo pesado comercial, editorial, né? E isso tem trazido algumas distorções. Enfim, depois eu posso voltar a participar do debate, mas quero ouvir agora os colegas. Obrigado. Obrigada, Flávio. E fluiu, que foi uma beleza. Não desliga o celular. E só checa se ele está carregado. Rosemary, com você agora. Deixa eu ligar seu microfone. Não, pronto. Ok, obrigada. Primeiro, acho que para a gente tentar responder essa questão de estar ou não alinhada, né, a proposta do PNLD com a influência, né, do estabelecimento dessas duas classes sociais, acho que a gente precisa primeiro retomar o projeto de sociedade que se tem para a manutenção do país, né? E justamente por isso, a ideia de você retirar disciplinas como história, filosofia, sociologia, porque são justamente os campos que vão nos mostrar o modo como a sociedade contemporânea está organizada e quais são os problemas, né, que estão implicados nela, né? Então, para cada tipo de sociedade, nós vamos ter um tipo de instituição de formação escolar, né? Se estamos numa sociedade organizada por classes sociais, automaticamente, o documento que foi pensado para cuidar, né, zelar da produção do material didático, ele precisa, no mínimo, esse programa estar alinhado com o projeto de sociedade que se tem para a organização do nosso país, e não só dele, né? Mas do como que ele está organizado e articulado a uma geopolítica, tá? E lógico que os elementos desse debate, desse discurso, são elementos que estão aí ano após ano, sendo desenvolvido e burilado por cientistas, seja do campo das ciências sociais, da filosofia, da sociologia, da história, tá? Da própria história da educação, tá certo?
Então, primeiro nós temos que entender que sociedade é essa que nós estamos fazendo parte, né? Para depois a gente discutir para que rumo vai caminhar o Plano Nacional de Financiamento de Livros Didáticos e Materiais, porque seria, de certa forma, ilógico se a gente tivesse um PNLD que trouxesse no seu bojo uma pedagogia orientada e extremamente preocupada com a formação do filho do trabalhador. Seria um tiro no próprio pé, né? Então, veja, para que esse sistema seja mantido, né, um projeto de educação que garanta a formação erudita, né, não estaria alinhada com esse projeto de sociedade. Porque se eu tenho estudantes bem formados, é claro que esses estudantes vão questionar o modo como essa sociedade está organizada. Então, em parte, explica-se a fundo, de imediato, por que essas disciplinas não estão mais organizadas como campo de saber, né? Ou como campo de conhecimento científico, né? Mas há aí uma orientação, inclusive, para que ela seja ministrada por qualquer outro sujeito, não precisa ser necessariamente o professor habilitado naquele campo, porque sabe que aquele sujeito vai trazer informações privilegiadas para os nossos alunos. Está aí o movimento de ocupação, o movimento secundarista. Eu acredito que atrás desse processo está, sim, uma formação que esses estudantes sofreram muito por conta do nosso professorado que vem passando por formação, inclusive de nível superior. Tá certo? Então, é um processo que está articulado ao outro e que um vai explicando ao outro. Tá? Enfim, eu vou deixar o professor Dalto caminhar um pouco mais, senão eu acabo... Tem certeza, Rosa? Continua você. Depois a gente segue. Vamos compartilhar aqui o tempo. Então, tá bom. São muitas questões, né? Boas. E de grande diversidade, assim, temática. Eu vou tentar dar um pitaco aí em algumas, né? Eu não anotei aqui quem foi que perguntou, mas alguém perguntou assim, essa proposta, né, já está instituída, né? E se não tiver instituída, nós podemos fazer, ou se tiver instituída, a gente pode fazer alguma coisa para derrubar, para cair, né? Enfim. Eu diria o seguinte, ela está sendo instituída. Ainda ela foi aprovada e está sendo instituída, né? E você pergunta se é possível ela cair? Bom, eu acredito que aí já vai a minha maneira de ver, né? Essa política está associada a um plano de governo. Né? Se esse governo continua, a política continua. Se esse governo não continua, essa política tem chance de mudar. Provavelmente vai mudar. Entendeu? Então, o caminho é um pouco por aí, né? E o PNLD e a dualidade da educação. Gostei também muito dessa questão, né? Que, entre linhas, na minha fala, eu tentei dizer exatamente isso, né? Que o que demarca o pano de fundo desse novo reacionário ensino médio, né? Então, ele é a expressão da dualidade educacional. Ou vocês acham que a elite brasileira vai adotar esse Plano Nacional do Novo Ensino Médio nas suas escolas privadas para a formação dos seus filhos? Esse plano aí é para os alunos da escola pública. E quem estuda na escola pública? O filho da elite? Claro que não, né? Então, você tem aí uma diferenciação de classe. Essa reforma é feita para o filho dos trabalhadores, não é feita para os filhos da elite econômica brasileira. Então, a caráter da dualidade educacional está claríssimo aí. E é isso que a gente critica nele. A gente a gente luta por uma educação, como a Rosemary falou, né, unilateral, ou seja, integral, no sentido de uma formação geral humanista.
não a formação geral minimalista que eles estão propondo aí, né? Então, um pouco, então, eu responderia por aí, queria dizer que a questão da dualidade educacional, ela é a marca, a característica, é o pano de fundo, né? É o objetivo desse. Aí a gente podia recuperar uma fala do Gaudêncio Frigoto sobre a questão da escola, né? Ele fala que da qualidade da escola, ele diz assim, a escola pública, para o trabalhador, não é de má qualidade, se pensarmos bem. Ela tem a qualidade que interessa ao sistema. Então, ela para quem que ela serve? Tá bom, educação para os operários, sim, mas em doses homeopáticas, já dizia Adam Smith, lá no século XVII. Entendeu? Então, eles querem, pelo PNLD, pelo novo ensino médio, que esvazia a área de humanidades, inclusive as áreas também das ciências físicas e naturais, porque mistura tudo lá, e não vai ensinar qualquer coisa, menos a sua área, ele expressa essa dose homeopática, tudo em dose homeopática, para você realmente... Não é para você melhorar a educação, é para você manter a educação no nível que interessa à elite escravocrata brasileira, que pensa para os seus trabalhadores o mínimo de condição social. Bom, enfim, parar por aqui, senão vou longe. Se esse movimento se ampliar, o que colocar em seu lugar, né? Eu acho que o Flávio já respondeu um pouco, né? Foi um pouco nessa linha. Eu diria o seguinte, falo aqui da experiência para a juventude, e também em nível internacional. Olhando realmente para os movimentos juvenis, em vários cantos do mundo, nós percebemos a mesma coisa, né? Quer dizer, a juventude está tomando as ruas, e a sua grande parte é a juventude estudantil, né? Então, o jovem está querendo participar ativamente dos rumos da sua sociedade, não só aqui no Brasil, em nível mundial. E aí é a questão de juntar, né, esses movimentos e fazer algo em conjunto. Na manifestação de sábado, né, tivemos, acho que, mais de 20 países que fizeram simultaneamente também manifestações lá, e a grande parte era o quê? Juventude. Na caminhada de sábado, eu estava lá, né, na Presidente Vargas, e comentava com um colega meu, né, cara, o que seria de nós aqui sem essa juventude aqui junto, né? O gás que eles têm. Lá nos caminhões de som, eles tinham toda a palavra lá, e palavras coerentes, fortes, né? Realmente, a nova geração aí que está nos formando politicamente nessas ruas, né? Ajuda a gente a ter um lance aí de esperança no futuro, né? Ensino híbrido, né? Como ele está associado à PNLD. A PNLD é híbrida, ela é baseada nas pedagogia das competências, das habilidades, né? Ela é o que tem de mais vazio de formação humana e escolar no Brasil, é o que tem mais vazio. Se ela pudesse esvaziar mais, ela esvaziava. Enem, PNLD, né? Como fica... aí acho que o Flávio também já entrou um pouco. Isso aí é uma questão que o movimento tem que analisar, né? Se realmente não for aplicar esse PNLD, como é que fica a questão, né? Tem o Enem e tudo, né? O Flávio já deu umas linhas, né, de ações aí, né? Uma articulação a nível nacional, curso, suporte. Quer dizer, é possível o professorado não ficar sem o suporte. Então, a gente não precisa aceitar esse PNLD só por causa da questão do Enem. Mas, é lógico, é uma questão para ser debatida e mais aprofundada. Sobre a questão da pedagogia da autonomia, os itinerários pedagógicos, né? Parece que fala assim que quem critica os itinerários devia ter lido a pedagogia da autonomia. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu diria o seguinte: eu acho muito difícil que quem pensou e elaborou esse itinerário formativo se inspirou na pedagogia da autonomia do Paulo Freire. Acho muito difícil. No entanto, eu estou querendo dizer o seguinte: é possível, sim, você pensar em projetos interativos, né, e coisas, mas uma outra base. Com essa base que está aí, não dá. Eu acho muito difícil. Então, Paulo Freire, com certeza, são os primeiros críticos dos itinerários formativos, a partir da base, né? Tanto a base mesmo, a BNCC, né,
como a própria estrutura do novo ensino médio. Enfim, gente, é um pouco por aí, né? Tem... Dalto, só para completar aí a questão do Paulo Freire, por favor. Só para fechar aí, para colocar mais uma pimentinha, eu acredito que se Paulo Freire fosse a referência e tivessem olhado o que foi feito em Angicos, nós não estaríamos nem aqui discutindo o PNLD, porque o professor, ele é um intelectual, e é esse professor que eu defendo, né, que nós precisamos formar no Brasil, e não sujeitos que vão dar aula, né, mas ele precisa ser um intelectual com capacidade de produzir o seu material didático, tá certo? E aí, se a gente chama Freire para discussão agora, estaria encerrado esse fórum, porque nós não teríamos aí um PNLD, né, orientando... Agora o professor precisa de um guia para ele saber o que ele vai fazer em sala de aula, quer dizer, os professores não, o governo está dizendo isso. E ele precisa de um material didático, porque ele não dá conta de produzir o seu material didático. Quer dizer, isso é pedagogia pautada em Paulo Freire, né? Já começa a questão por aí, entendeu? E sobre a questão da autonomia, eu só queria fazer uma observação e vou encerrar, viu, Gisele? Sem problemas. Quando vamos para a autoescola, né, nós não dirigimos sozinhos. A gente precisa ter alguém ali, né, do nosso lado, fazendo o processo. Então, nós só ganhamos a autonomia, a habilitação, depois que nós passamos por treinos, passamos pelo processo de ensino, alguém nos ensina, e nós conseguimos aprender, e aí sim ganhamos a habilitação. Enquanto nós não temos habilitação, se a gente pegar o carro, nós vamos tomar uma multa. É mais ou menos por aí. Então, se o Dalto quiser desenvolver um pouco mais essa questão da liberdade, né, sem que antes você esteja preparado, você pega uma criança e diz assim, olha, a pedagogia é self-service. Chegando lá, você pode se servir do que você quiser. Essa criança tem lá seus 1, 2 aninhos de idade. Ela vai se servir sozinha? Não vai, né, minha gente? Simples assim. Eu queria fazer um acréscimo também, é possível? Por favor, Flávio. Então, olha só, essa discussão, eu queria ter deixado para ouvir a Rose e o Dalto, porque eu sabia que eles vinham com bastante elementos interessantes. Mas olha só, essa discussão aí sobre o itinerário formativo, se ele, né, essa crítica que se coloca contra... Gente, o que os colegas acabaram de falar, esse itinerário, ele não pode ser visto como autonomia por razão muito simples. A própria MP já afirma a MP 746 da reforma do ensino médio, lá atrás em 16, que virou lei, etc., afirmava o texto da norma que os municípios, as localidades, os sistemas de ensino poderiam oferecer um eixo formativo. Então você não tem autonomia. E detalhe, a autonomia, gente, de novo, falar em autonomia, falar em integração curricular, falar em flexibilização, falar em interdisciplinaridade, na verdade, utilizar de chaves discursivas ideológicas que, por se apresentarem como progressistas, capturam, inclusive, mentes à esquerda, por exemplo. Né? Mesmo os progressistas, quem se acha progressista, quem se coloca no campo progressista, se acha ou não se coloca no campo progressista, tem dificuldade de lidar de forma crítica com esses termos, porque eles se apresentam como progressistas, mas fazem parte de uma hegemonia puramente ideológica, que sem lastro, inclusive, na realidade. Porque, veja, nós tivemos, durante a reforma do ensino médio, a ocupação das escolas, né? E a tal autonomia, o estudante que se pretendia autônomo, se transforma no discurso, inclusive de governantes durante as ocupações das escolas, em vagabundo, por exemplo. Né? Então, qual é a mágica que permite que o mesmo sujeito ali, né, ora é louvado em sua autonomia, ora se torna o cara que não quer estudar, que não quer. Então, essa autonomia não existe quando, por exemplo, os próprios eixos formativos não são construídos juntos com os docentes. Heteronomia não gera autonomia, esse é o ponto. Né? E aí, assim, o que fazer? De novo, Jéssica, temos muito o que fazer, né? Já estamos fazendo, a frente está fazendo, no caso.
Mas uma coisa que é importante, que eu queria, só para fechar, ô Gisele e Michel, uma coisa importante que eu queria na minha visão, né, é que todo esse processo, e a gente esquece isso, todo esse processo, ele não envolve, né, uma construção efetivamente participativa, democrática. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, assim, é preciso revermos não apenas... porque, olha, quando você fala, por exemplo, em integração curricular, quando você fala numa BNCC, numa reforma do ensino, nos eixos formativos, na integração curricular, no PNLD, todos baseados na pedagogia das competências, o que você está, na verdade, observando é o esvaziamento. É o esvaziamento das próprias possibilidades da formação escolar, né? Isso não é, em hipótese alguma, discutido. Muitos, mesmo no campo progressista, acabam sendo capturados por essa visão, né, de forma crítica, e não se dão conta de que, antes mesmo de discutirmos, por exemplo, né, quais as competências para a minha área, por exemplo, as ciências sociais, né, quais as competências, aí surge um debate. A questão a gente deveríamos estar discutindo o próprio processo de construção desse programa. Ou seja, nós não falamos da gestão, nós não falamos do processo de tomada de decisão, nós não falamos do processo de formulação da política pública. E, ao fazermos isso, nós ficamos, digamos assim, sempre reativos ao que surge de cima para baixo, né, de um corpo dominante de tecnoburocratas pedagógicos, como a gente poderia chamar. Gisele, obrigado. Eu que agradeço, né? A frente agradece. E, para encerrar esse debate, e depois da fala do Michel, eu repasso as próximas mesas, vou convidar o Michel, que vai representar a frente e vai fazer o fechamento. Com você a palavra, Michel. Muito bem, vamos lá, né? Agradecer aqui os nossos queridos, ilustres participantes que nos brindaram do ponto de vista reflexivo para que a gente ganhe qualitativamente massa crítica para questionar, para problematizar aquilo que está posto na nossa realidade educacional. É preciso dizer o que está colocado no Brasil, na realidade, é uma tragédia educacional, né? Digamos assim, um novo tipo de desmonte que avança cada vez mais em duplo sentido, digamos assim, né? Se nós observarmos, pelo menos, os 2 últimos anos, o MEC e as suas trocas ministeriais, as suas políticas de bate-cabeça, né, de lança decreto, recua no decreto, lança edital, recua em edital, é aquilo que nós chamamos das políticas de sucessões, aproximações sucessivas, né? Ou seja, gostaria de resgatar aqui uma das falas dos nossos companheiros, que destacam que o PNLD, na verdade, não é apenas a escolha do livro e do material didático. O fundo desse debate não se trata apenas no chão da escola, no sentido da escolha do material didático. O fundo, essa é a ponta de um iceberg. O fundo do nosso debate é qual política educacional nós queremos para a educação pública desse país. Foi destacado aqui pelos companheiros Dalton, pela Rose, pelo Flávio, de maneira brilhante, o velho dualismo estrutural da educação, né, que é um dos carros-chefes desse projeto, que associa a BNCC à reforma do ensino médio, de uma maneira mais perversa, né, de produzir um ensino aligeirado para o mercado, né, para os filhos da classe trabalhadora, e a educação privada para os filhos das elites, das classes médias, para formar para o ensino superior. Né? Todos os 5 ministros que passaram pela educação, 4, na verdade, e o próprio presidente da República e o próprio ministro da Economia já disseram que a educação superior nesse país, cursos universitários, é para quem pode pagar. Esse é o projeto que se associa com dupla perspectiva. A agenda neoliberal, privatista, que não é de hoje, é preciso dizer, os companheiros aqui da nossa live já retomaram para a gente, mas, ao mesmo tempo, essa agenda neoliberal, privatista, empresarial, ela se associa a uma política obscurantista no último período. Uma política de um avanço reacionário, de desmonte da educação pública. A pergunta é, por que o ensino médio? Que é justamente uma modalidade estratégica na educação, né? E é preciso discutir a educação do ponto de vista estratégico, ou seja, as estratégias educacionais, elas ganham importância vital na difusão dos conteúdos, habilidades, valores ligados a um modelo de sociabilidade específica,
que modelo de sociabilidade que o mercado e a acumulação do capitalismo no Brasil subalterna quer produzir para a gente, né? Sob a égide da reforma da Previdência, sob a égide da reforma trabalhista, que destituiu os direitos trabalhistas para um mercado de desemprego flexível, né, como já foi colocado, de trabalhadores que estão na rotatividade, ora numa empresa, ora no outro, desprotegidos de vínculos sociais. Portanto, é necessário, para estruturar essa nova sociedade, esse novo mercado, um novo sistema educacional, sobretudo na modalidade da juventude, né, onde se concentra a principal juventude educacional nesse país, que é o ensino médio. E mais de 80% das vagas ofertadas no Brasil do ensino médio estão na rede pública de ensino. E é essa rede que precisa passar por uma lógica do gerencialismo privado e que, nesse governo neofascista, se associa às políticas ultra-reacionárias, fundamentalistas, de escolas sem partido, não às ideologias de gênero, não se discute diversidade, a pluralidade, e há um malabarismo teórico, né, que é a capacidade de transformismo, transformar palavras como interdisciplinaridade, como educação e ensino integral, conforme as exigências do mercado. Né? Se nós formos ler todos os editais do Congresso, todos os documentos governamentais, eles tocam dessas palavras, destituindo seu conteúdo crítico, né, consolidado pela perspectiva de uma pedagogia socialmente referenciada que se tem construído nesse país. Né? Então, a luta nesse momento da Frente Nacional por um PNLD democrático, ela não é apenas dizer não à escolha do livro didático por área do conhecimento, que destitui cada saber do componente curricular e coloca um novo projeto flexível para a educação brasileira. Né? Ao dizer não, os professores e as professoras desse país, das redes municipais, das redes estaduais, das redes particulares, da rede federal de ensino, deve ter clareza que nós temos um projeto alternativo de educação, a convocação de um novo PNLD. E como colocou aqui o Dalton, se eu não me engano, foi a fala dele, né, esse projeto está associado a uma política educacional de Estado, de governo, né? E esse governo nunca se viu tão instável como se vê nesse momento, em julho de 2021. Então, hoje, a luta em defesa da educação pública, ela passa pela defesa das liberdades democráticas. A luta em defesa das liberdades democráticas nesse país passa pela defesa do funcionalismo público, pela estabilidade da carreira, pelo não dos ataques que estão colocados como a reforma administrativa. A luta pelas liberdades democráticas, pelos direitos sociais, e pelos serviços públicos, é a mesma luta hoje que se confunde pelo fora Bolsonaro. Né? É preciso um não, uma negação daquelas mais a plenos pulmões, em cada canto desse país, em cada unidade educacional, ao projeto de desmonte que está em curso, que nesse momento se materializa num operador político que é o governo federal. Então, diante de um governo genocida, de um governo de desmonte dos nossos direitos, defender a coisa pública nesse momento, ela é de maior relevância. E essa é uma defesa estratégica. Defender o sentido público da educação brasileira, nesse momento, é aquilo que as próximas gerações, como os companheiros colocaram, que estão indo nas ruas hoje, irão nos cobrar. Né? Então, convido aqui todos os autores, escritores de livros didáticos a se somarem, né, à nossa frente, as políticas estaduais, né, contra as reformas contra a BNCC, em defesa da educação pública. Convido você, cada trabalhador que está nos assistindo, cada entidade sindical, para que acesse as nossas lives. Nós temos, a Gisele vai me forçar isso ao final, estou encerrando a minha fala. Nós temos, além do canal no YouTube, nós temos no Facebook uma página, no Instagram, no WhatsApp, enfim, todas as redes sociais, material de comunicação da nossa frente. E, finalizando mesmo aqui minha intervenção, o intuito dessas nossas lives, inclusive, é fomentar o material crítico digitalizado, cartilhas que vão formar, né, cada um de nós, ajudar a gente a contribuir com esse debate, qual que é a implicação desse projeto educacional, em particular, do PNLD 2021 para o ensino médio. É isso, Michel?
Eu acho que o Michel congelou a imagem dele, eu não sei se ele tinha Nós mais alguma coisa para falar. chamamos aqui, né, um chamado geral a todos os grupos de pesquisa que somem-se à defesa da educação pública, em defesa de um projeto contra-hegemônico ao desmonte que está posto. E se quisermos efetivamente resistir contra esse projeto, essa resistência ela tem que ser unificada. Se o passado dividia as organizações, as ideologias, os professores, os estudantes e a comunidade escolar, o futuro nos unifica. E essa luta que a frente está disposta a fazer. Gisele? Muito obrigada. Michel, vou retomar aqui para que as pessoas conheçam as redes sociais, Michel caiu, conheçam as redes sociais da frente, que está no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, tem canal no Telegram e grupos no WhatsApp. E também, a partir da inscrição no seminário e também das listas de presenças, vai ser possível criar mais contatos e mais formas de compartilhar esse material. Além disso, a gente está com uma iniciativa, daí, ainda bem que o Flávio está aqui com a gente, é uma iniciativa que o Flávio também trouxe, e a gente vai fazer acontecer um aplicativo da Frente Nacional que vai trazer documentos, eventos, vai centralizar esses materiais para que a gente possa efetivamente fazer não só uma troca de informações, mas uma construção coletiva, porque é esse o objetivo. Então, é muito importante, para quem não assinou ainda a lista, assine. Cada um aqui se comprometa a divulgar, porque a gente só vai conseguir barrar enfim, as dificuldades que a mídia alternativa tem e que fóruns como esse têm de alcançar mais pessoas, se cada um tomar para si a responsabilidade de compartilhar esse material, de fazer chegar em cada local de trabalho, em cada escola, em cada comunidade, não debater somente com os professores, mas com os estudantes e com a comunidade, porque é um debate que todo mundo tem que se apropriar. Vou retomar aqui a programação para que todas e todos e todes fiquem cientes. A programação da próxima mesa, que vai ser realizada no dia 2 de agosto, próxima segunda-feira, às 19 horas, os impactos do trabalho docente a partir do novo Plano Nacional do Livro Didático. Mesa 3, na sexta-feira da mesma semana, 6 de agosto, às 19 horas, presença ou ausência das relações étnico-raciais, de gênero e diversidade no objeto 2 do novo PNLD. E, finalmente, a mesa 4, que vai ser o encerramento do evento, vai ser realizada no dia 9, segunda-feira, 19 horas. Por que recusar o objeto 2 do novo PNLD? Textos e pretextos. Dito isso, agradeço a todos os canais parceiros que divulgaram essa live. Peço que também ajudem a ir lá, dar um joinha, ativar sininho, compartilhar, que são Jornalistas Livres, Sinasef Nacional, Sinasef São Paulo, Sintetfal, Anaso, Frente Noroeste Paulista e Repu, além das redes sociais e dos canais da própria frente, por um PNLD democrático. Muito obrigado, professor Flávio, muito obrigado, Dalton, muito obrigada, Rosemary. Vou trazer Samantha e Ellen. Muito obrigada pelo excelente trabalho, por fazer com que essa live seja mais acessível, e vamos que a gente vai ter muito trabalho pela frente. E a gente não pode encerrar uma live sem dizer fora Bolsonaro.